bastante gente, ele demora um pouquinho. Acho que começou agora. Bom, então, recapitulando aqui, as zonas de proteção, elas podem virtualmente ter qualquer formato hoje em dia, né, em especial nos relés numéricos, porque você consegue construir essas curvas aqui de forma digital, né? São curvas definidas no plano RX, ou plano complexo, né, a parte imaginária. Então, o relé mais antigo que existe é um relé de impedância, então você calcula uma impedância à vista, inclusive essa impedância que pode ser uma impedância menor, que é a impedância da linha protegida, de modo a você ter uma certa segurança na atuação e evite atuações indevidas. E essa unidade aqui, que é a unidade de distância, ela sempre, normalmente ela era acoplada a uma unidade direcional. Vou fazer de outra cor isso daqui, porque a unidade direcional antigamente não era feita no relé de distância, né, no relé de impedância, digamos assim. Então, isso aqui é o da proteção de distância, isso aqui é chamado proteção de impedância. Então, isso aqui seria uma unidade direcional que garante que o disco só vai produzir torque num sentido, né? Então você só vai ter atuação dentro do círculo e do lado direito aqui, tá? Então a atuação é aqui. Isso aqui atua e nos demais não atua. Né? E isso aqui é chamada de impedância. Tá? Então, se você tivesse um relé de impedância apenas uma barra, sem a unidade direcional, você atuaria para curto-circuitos na linha que está à sua frente e na linha que está atrás de você. Então, sem direcionalidade, não existe a possibilidade de construir um sistema de proteção que seja plenamente seletivo. Se a gente colocar por cima daqui a região de operação, né, lembrando passada, amarelo, vou fazer com uma linha bem fina. Então, a região de operação aqui. Então, aqui é a operação. Operação normal do sistema, né, e o relé deve ter a sua zona de atuação longe disso. Tá? Bom, além do relé de impedância, existe o relé MO. Tá? O relé MO é um relé que tem uma característica de seletividade melhor do que o relé de impedância convencional. Deixa eu arrastar um pouquinho para trás. Então, eu tenho um círculo deslocado. O diâmetro desse círculo ele é caracterizado pela zona de proteção. Isso aqui, então, isso aqui é eu vou deixar aqui um x vezes Z1. Esse x, por enquanto, eu não vou dizer o que é. A mesma coisa vale aqui.
O diâmetro disso aqui é x vezes Z1. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Nesse caso, a atuação acontece quando eu meço qualquer impedância dentro desse círculo aqui. Tá? Então, dentro desse círculo aqui é a zona de atuação. E dá para ver que ele já tem direcionalidade. Né? A região de operação normal, vou copiar isso aqui. Ela se encontra aqui, né, que é igual aí ao relé de impedância. E isso aqui é chamado de relé mó. O relé mó, você consegue implementar todos esses relés usando equipamentos eletromecânicos, tá? Não é impossível de implementar esses relés dessa forma. Mas o relé mó, na verdade, ele ficou mais notabilizado, se eu não me engano, com a proteção estática. Porque a proteção estática faz comparação, são comparadores que você tem ali. E se você medir, né, uma impedância, o limiar dessa zona aqui, deixa eu fazer de uma outra cor para não ficar muito poluído. Fazer de verde. Então, se eu colocar aqui uma medição de impedância aqui, né, a soma dessa impedância que seria aqui o Z medido então, se eu dividir um pelo outro, eu tenho esse ângulo aqui, certo? Se eu fizer uma comparação de ângulo entre as duas grandezas, né, sempre que eu encontrar ângulos maiores do que 90 graus, eu estou dentro, né, nesse ângulo aqui especificamente, desse ângulo que eu estou falando aqui, né? Eu vou estar dentro desse círculo. Então, eu faço uma comparação de ângulo e consigo fazer o relé mó. Tá? Existe mais duas formas de se fazer comparação de ângulo e modificar um pouco a característica do relé mó para condições um pouco diferentes. Né? Quer dizer, o relé mó ele é bom, mas para linhas longas de extra alta tensão, a zona que ele é muito grande, esse círculo, seria bom reduzir o círculo, principalmente porque você pode se aproximar da operação normal e aí o relé pode ficar com confiabilidade um pouco reduzida, ou em regiões que eu tenho faltas de impedância elevada, eu posso querer aumentar um pouco esse círculo para garantir a atuação, mesmo que eu tenha resistências de falta maiores do que as convencionais. Então, eu consigo construir mais dois IEDs usando o relé mó, desculpa, duas zonas de proteção, usando a comparação de ângulo que se faz tipicamente na zona mó. Vou pegar todo mundo aqui. E vamos fazer isso daí. Então, eu tenho aqui deixar isso aqui. Na verdade, um é complementar ao outro, tá?
Então, se você tiver se você utilizar duas zonas deslocadas desse jeito, ou seja, se você fizer uma comparação de ângulo diferente, se você fizer uma comparação de ângulo, não para ângulos maiores que 90 graus, mas maiores que um θ maior que 90 graus, você consegue fazer percorrer essa curva aqui, ó. Maior. Eu consigo ficar aqui dentro, desde que o Z medido, o ângulo dele com o Z, que é o input da função, quer dizer, o dado que eu conheça, seja sempre maior que um ângulo que eu vou deixar gama, né, e o gama, nesse caso aqui, é maior do que 90 graus. Então, se a sua comparação sempre for para um ângulo gama que é maior que 90, sei lá, por exemplo, 130 graus, você vai fazer uma função modo tipo lente, tá? Então, isso aqui é atuação aqui dentro, né? Deixa eu só pintar, antes que eu me esqueça. Aqui dentro, atuação. Aqui a operação normal. Isso aqui é tipo lente. Isso aqui se usa em linhas de tensão mais elevada e longas, tá? Se você fizer o complementar, quer dizer, o delta sempre menor que 90, você vai estar do lado de fora dessa figura. E aí você consegue fazer uma outra, que é chamada de tomate. Tá? Então, isso aqui seria o plano RX. Deixa eu copiar isso aqui. Eita, lá. Que legal. Bagunçou todo o meu OpenBoard aqui. Melhorou o estrago aqui.
E a outra aqui, vamos apagar isso aqui. Então, aqui, se eu percorrer o caminho externo, e aí eu estaria com um ângulo delta menor do que 90 graus, eu tenho uma zona de proteção definida pela soma, pela união, não pela intersecção dos dois círculos, tá? Então, isso aqui seria um ângulo delta aqui menor do que 90 graus, tá? E aí isso aqui chama zona tomate. Deixa eu tirar o mundo aqui. Vou escrever aqui que tá ruim do meu desenho. E essa aqui é tipo tomate. Então, isso aqui são linhas longas. Se for uma função de distância usada para linha de transmissão, né? Porque ela pode ser usada, por exemplo, para produção de reator, coisa do gênero. Então, que é resistência de faltas elevadas. Mas existe uma outra função de proteção que é bem mais ajustável, bem mais configurável, faz mais sentido hoje em dia quando você pensa nos relés digitais, que é construir uma zona de atuação livre, né? Quer dizer, antigamente eu tinha o problema de ter que fazer uma zona que eu conseguisse reproduzir usando um relé de torque, né? Será que eu não consigo fazer isso de outra forma? E aí começaram a surgir zonas chamadas zonas quadrilaterais, tá? E essas zonas têm várias formas diferentes. Isso aqui varia o tipo de sistema que você usa e tal. Aí você faz uma zona quadrilateral que tipicamente tem esse formato aqui, tá? Que é a que se usa mais hoje em dia, né? O pessoal tem preferido fazer ajuste em zona quadrilateral. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Sim, sim. Ok, valeu. O pessoal tá quieto hoje. Meus alunos de graduação estavam quietos também. O que aconteceu? Caiu a bolsa? Aconteceu alguma coisa? É o dólar que está subindo, está todo mundo quieto. Deixa eu ver agora qual que é o próximo tópico. Eu acho que são os ajustes e as fontes de erro. Tá bom. Então, ajustes e fontes de erro. Vamos passar aqui para a próxima página.
Bom, então a proteção de distância, ela, ela também pode ser praticamente considerada unitária, digamos assim, porque você tem uma zona fechada de proteção, tá? Eu vou fazer o exemplo aqui usando um relé do tipo Mont convencional, só porque fica mais fácil desenhar. Mas isso aqui vale para os outros tipos de zonas que existem aí, exceto a zona do relé de impedância direcional, tá? O resto vale para todos. Então, o que, que você tem aqui? Vamos usar as cores aqui que eu acho legal. Temos alguma cor. Opa, tem laranja aqui. E branquinho. Então, o que você tem tipicamente são relés de proteção que fornecem proteção para a linha de transmissão que eles devem proteger como zona primária, mas também fornecem proteção de retaguarda para equipamentos adjacentes, normalmente outras linhas de transmissão. Então você não tem só uma zona de proteção, você tem, na verdade, algumas zonas de proteção que são associadas à proteção de distância, tá? E aí, deixa eu só ajustar isso aqui. Vamos colocar os ajustes das zonas. Então, você tem, tipicamente, 3 zonas para frente do relé, que ele enxerga os curtos que estão ajusante do ponto de instalação dos transformadores de tensão e de corrente. Né? A gente vai chamar isso aqui de zona 1. A melhor cor aqui, acho que é o preto. Isso aqui seria a zona 1. Isso aqui zona 2. Isso aqui zona 3. E isso aqui zona reversa. Tá? Então, se você tem um relé instalado monitorando um terminal de linha, e aí ele protege, se a gente pensar em tempo de atuação em função
Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Bom, perdi tudo aqui, viu, gente? Toda a aula de hoje sumiu do meu micro. Tudo bem, vamos lá, vai. Não é a primeira vez, vai ser a última. Então, eu estava falando das zonas de proteção. Então, deixa eu colocar o desenho aqui de novo. Vou desenhar de novo o que eu tinha feito com as zonas de proteção. Então, pessoal, aqui eu tenho a zona 1, aqui eu tenho a zona 2, aqui eu tenho a zona 3. E aqui a zona reversa. Né? Eu não lembro exatamente aonde eu parei, pessoal. Eu estava explicando os ajustes, não sei se vocês chegaram a ver os ajustes, eu acabei perdendo o que eu tinha aqui desenhado, mas eu acho que eu parei no desenho da linha, né? Vocês chegaram a ver o desenho todo da linha? Isso, professor, você tinha desenhado a linha mesmo. Tá. Então, vamos lá. A zona 1, tipicamente, ela vai cobrir 85% da linha protegida e é instantânea. Depois a gente vai discutir o que significa ser instantâneo aqui. Zona 2, cobre 120% da linha protegida. Isso aqui são ajustes típicos, tá? Pode variar um pouco em função da linha de transmissão, onde ela está ligada e etc. Então, cobre 120% da linha protegida e tem atraso típico de, por exemplo, 300 milissegundos. Tá? A zona 3 cobre 150% da maior linha protegida, da maior linha ajusante da linha protegida, limitada à superposição
zona 2 da menor linha protegida cruzante. Isso aqui pode ser até um impeditivo, né? Porque aí a zona 3 pode ser muito pequena, por exemplo, pode nem caber na zona 2 se as duas linhas que partem do terminal remoto da proteção são muito díspares em termos de comprimento, né? Tipicamente, tem atraso de 1 segundo, tá? E a zona reversa protege 50% da linha a montante, ou menos 50% da linha, né? Atraso de 300 milissegundos. Tá? Isso daqui. Deixa eu explicar para vocês o que significa efetivamente a proteção atuar quando entra na zona. Isso aqui tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha essa zona de proteção, né, esse plano RX aqui. Só trazer esse cara aqui para frente. Isso aqui também. Bom, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho um algoritmo de proteção baseado, por exemplo, no cálculo de transformada discreta de Fourier, eu vou ter uma impedância à vista de regime, que seria aqui no Z de carga, que fica oscilando ao longo do dia, mas lentamente, né? A oscilação aqui depende de variações de carga, que se você pensar em tempo de proteção, que são tempos aí bem inferiores a um ciclo do sinal, praticamente não tem variação, né? Mas você vai ter aqui uma nuvem de pontos da proteção, né? Isso aqui pode caminhar em direção ao mais próximo aqui da origem do plano RX, chegar perto da zona 3, mas a rigor você tem uma nuvem de pontos que fica circundando aquela região de carga normal que eu mostrei para vocês. No momento que você tem um curto-circuito, a janela de Fourier, que estava calculando pré-falta, começa a entrar no instante de curto, mas uma parte das amostras da janela de Fourier, uma boa parte das amostras, se encontra já ainda, desculpa, dentro da região de pré-falta. Então, a impedância, na verdade, ela não vai instantaneamente para dentro da zona 1. Ela percorre uma trajetória, né? E essa trajetória, ela pode ser uma trajetória sinuosa, né? E, às vezes, ela pode entrar e sair da zona, né? E depois estabilizar aqui. Então, é um exemplo que eu dei aqui de uma trajetória, por exemplo, que sai de um ponto aqui de regime e vai caminhando em direção à zona 1, com o curto-circuito que aconteceu em zona 1. Né? Faz uma coisa desse tipo aqui. Né? Então, quer dizer, essa trajetória, a gente não tem a fotografia exata dessa trajetória. O que a gente tem são as amostras. Né? A gente tem esses sinais aqui. Né? E toda vez que a janela de Fourier ela sai da pré-falta e vai em direção à falta, ela vai percorrer uma trajetória. Isso não é instantâneo. Então, como é que eu sei que eu tenho que dar trip? Porque como é que eu sei que, sei lá, eu vou dar trip para essa amostra aqui, ou eu vou contar tempo, né? Vou considerar que essa amostra estabilizou. O que se faz tipicamente é o seguinte: você observa a amostra, né? Você dá um zoom nessa amostra aqui, aí você traça um círculo em volta dessa amostra.
esse círculo tem um raio conhecido, né? Isso eu estou falando que é uma coisa típica que se faz, mas os fabricantes não abrem muito jogo disso aqui não, tá? Então, você vai ter aqui um raio típico, né? Sei lá, pode ser 5% da magnitude da impedância dessa amostra, ou seja, 5% disso daqui, ó, tá? Dessa impedância aqui. E aí você verifica, né, você está na amostra K, você verifica se K-1, você verifica se a amostra K, que é a amostra que você está olhando agora, caiu dentro desse círculo ou não. Se caiu dentro desse círculo, muito provavelmente o sinal está estabilizando. Se não caiu, não está estabilizando. Significa a mesma coisa quando você está chegando perto da zona 1. Né? Você vai ter uma amostra aqui e vai ter um círculo em volta dessa amostra, com 5% de diâmetro. E esse 5% aqui, se a próxima amostra cair dentro, pode ser que esteja se estabilizando. E aí você faz uma análise entre a estabilidade da trajetória e aonde vai parar o ponto final. Por quê? Porque, como você está confiando no algoritmo baseado na transformada discreta de Fourier para calcular a impedância, você tem que conviver com os erros desse algoritmo. E quais são os erros que podem surgir? Bom, a componente periódica produz um erro. Você tem erro nas medições, você tem erro na conversão, né, do número analógico para o número digital. Você tem erro decorrente do sinal não ter exatamente 60 Hz. Né? Então, você não vai dar trip na hora que a primeira amostra entrar na zona 1. Você vai aguardar um pouco uma confirmação. Tá? Existem várias formas de fazer confirmação. Esse é um exemplo que eu dei para vocês, é uma confirmação conservadora, baseada em estabilidade, mas você pode simplesmente dar um trip dizendo assim, olha, se 5 amostras consecutivas estiverem dentro da zona 1, dá trip. Pode ser uma decisão sua. Tá? É claro que se o curto-circuito for muito severo, a trajetória até a zona 1 é muito rápida, tá? Mas você não pode dar trip assim que você tem uma amostra dentro de zona 1, porque simplesmente você pode ter uma falha de segurança, tá? Então existe um compromisso de limitar a falha de segurança, isso significa que o seu instantâneo não é tão instantâneo assim, é quando você tem de fato uma confirmação que você está na zona 1. E o mesmo vale para as demais zonas. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Posso seguir aqui? Tá, ajustes da zona de proteção. Deixa eu arrumar isso aqui. Ainda a gente não está mais de novo. Bom, seguindo aqui, vou falar sobre as fontes de erro, tá, típicas, que existem na proteção de distância. Tá? E isso aqui é inevitável, quer dizer, são fontes de erro, não tem como eliminar, tem como minimizar, tá? Mas é bom saber que elas existem. Então, fontes de erro na proteção de distância, elas podem ser classificadas segundo algumas categorias, né? Então, eu diria que você tem fontes de erro que são fasoriais. Por exemplo, componente aperiódica, uma delas, oscilação de frequência, que o pessoal chama de power swing, e quando você tem, por exemplo, a função de distância associada à proteção de um bey de linha ligado numa usina geradora que está conectada no sistema. E aí você tem uma perturbação no sistema e a usina ela começa a frear ou acelerar a sua máquina. Né? Vai acontecer que ela vai produzir um sinal que não é um sinal de 60 Hz. E você está utilizando a transformada discreta de Fourier sintonizada em 60 Hz. Então você vai ter uma oscilação na frequência que vai produzir um erro no cálculo dos fasores. E esse erro
vai fazer com que você calcule de forma incorreta a impedância. Aí você tem outros erros, por exemplo, TPs e TCs. Né? No caso, os TPs e TCs são erros de medição, que a gente já discutiu. Né? Tem também saturação dos TCs e comportamento dinâmico dos TPCs. Você tem resistência de falta, que na verdade não é uma fonte de erro, é uma incógnita que não é contabilizada. Funcionamento. E a resistência de falta, quer dizer, só para dar um exemplo simplificado aqui para vocês, vamos desenhar uma linha e vamos ver o que acontece com a resistência de falta. Eu mencionei isso para vocês na aula passada, mas já que a gente está equacionando as coisas aqui, vamos fazer isso aqui. Imagina que eu tenho uma linha com dois terminais, essa linha tem uma impedância até o ponto de defeito, eu tenho a barra de falta aqui, não conheço a resistência de falta, e aí eu tenho de um lado Z1 vezes X, do outro lado Z1 vezes L menos X, e eu tenho a resistência de falta para a Terra. Eu estou fazendo circuito monofásico para simplificar a minha vida aqui, um RF que é desconhecido. Então, como é que fica o equacionamento da impedância de sequência positiva? Que vai ser X vezes Z1, vai ser igual, isso aqui de terminal local, isso aqui de terminal remoto, vai ser o V local, dividido por I local mais o K0 vezes I0 local, mais um RF sobre Z1 vezes a corrente de falta. Né? Aqui eu estou admitindo que eu conheço, né? Estou fazendo só o elemento de terra aqui. Tudo bem? Só que a corrente de falta, ela depende de quem? Depende da corrente que vem do terminal local e da corrente que vem do terminal remoto. Isso aqui é o I local e remoto durante a falta, né? Então, é a soma das duas correntes. E essas correntes, elas vão depender de quem? Do TVNA equivalente aqui. Vão depender de quanto vale o Z do TVNA do lado de cá, o Z TVNA local, e aí tem uma fonte de TVNA local aqui, e a mesma para cá, né? Quer dizer, eu posso ter correntes bem díspares do ponto de vista de módulo e também de fase, né? Que é o ZTVNAN remoto e aqui é o VTVNAN remoto. E aí o que acontece? O quanto eu vou ter de impacto no cálculo da impedância vai ser mensurado por isso daqui. Né? Quer dizer, essa corrente de falta tem um impacto razoável, se a resistência de falta for elevada, esse impacto aqui é grande, né? Porque essa parcela sobe se o R de falta for grande, né? Só que ela não sobe paralela ao eixo real do sistema, do plano RX, porque a corrente de falta e o Z1 tem parte real e parte imaginária. Então você pode ter um RF lá, trazendo um curto-circuito, levando o curto-circuito de zona 1 para zona 2, por exemplo, ou levando de zona 2 para zona 1, se for no limite entre as duas zonas. E aí, se eu tiver, por exemplo, fontes muito díspares, né, com tensões de TVNA e equivalentes de TVNA muito díspares, você pode ter um negócio chamado weak feed, que é justamente isso. Você tem, então, a parcela da corrente de um dos terminais, fazendo com que uma falta em zona 2, por exemplo, apareça na zona 1. Tá?
Dúvidas, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Está todo mundo quieto, eu acho que vocês não estão me ouvindo mais. Ok, obrigado, gente. Bom, o que eu tinha para falar, bom, sobre função de distância, era isso, tá? O que está faltando dos 4 grupos de funções de proteção é a função de comparação de fase, que é aplicada junto com a proteção de sobrecorrente para fazer a sobrecorrente direcional. Mas ela não é usada só para isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz a comparação de fase na aula que vem. Vou falar sobre sobrecorrente direcional e aí a gente vai começar a falar sobre os equipamentos. Eu foquei mais esse início do curso aqui para proteção de linhas, sejam elas radiais ou sejam em malha, porque são os equipamentos mais sujeitos a defeito, né? São aqueles que estão expostos aí às condições atmosféricas e, portanto, aqueles que apresentam maior taxa de falhas. Depois a gente vai falar sobre cada equipamento especificamente até o final do curso, tá? Então, eu pretendo cobrir o que tem nos procedimentos de rede do ONS. Então, quem tiver já com vontade de antecipar um pouco, pode entrar no site do INS, procurar os procedimentos de rede e pegar o módulo 2. Não é o módulo 11, não, que o módulo 11 trata de proteção sistêmica e a gente não vai falar sobre isso nesse curso de pós. Tá? A proteção de sistema que envolve aqueles esquemas regionais de alívio de carga e outras funções que são funções para manutenção da integridade física do sistema como um todo. A gente vai tratar das proteções individualizadas, tá? Então, são as proteções dos equipamentos. Então, quem quiser se antecipar, pode entrar lá no site, baixa a última versão, é um zip, tá? Se eu não me engano, é o capítulo 2.6, agora não me lembro de cabeça não, mas pegue o módulo 2, que as proteções estão ali, tá? E aí a gente vai ver quais são as funções aplicadas a cada um dos elementos. Isso aqui é um curso de pós, são 36 horas de aula, quer dizer, não dá para a gente focar no detalhe das proteções. Então, eu gosto de mostrar para vocês como é que é feita a proteção do ponto de vista do algoritmo, né? Eu não fico focando muito em ajuste, porque o ajuste depende muito da filosofia da empresa, depende muito do tipo de sistema, né? Se é um sistema que tem linhas de transmissão muito longas, como é o caso do sistema brasileiro, do sistema americano, né, de uma grande parte do sistema da Europa Ocidental, ou um sistema mais compacto, por exemplo, como o sistema japonês, coisa do tipo, tá? Então, assim, o foco sempre é mais na função do que explicitamente no ajuste. Mas eu sempre faço comentários a respeito dos documentos do SIGRE, que são importantes para olhar a questão dos ajustes de proteção. Eu tenho certeza absoluta que todos aqueles procedimentos de rede do ONS têm suporte dos documentos do SIGRE, até porque muitos dos engenheiros do ONS fazem parte dos grupos que desenvolvem essa documentação toda. Então, se vocês tiverem curiosidades, peguem os documentos do SIGRE a respeito especificamente da proteção dos equipamentos, e aí vocês vão ver sugestões de proteção, tá? Mas também não são sugestões, não necessariamente é o que se pratica nas empresas, tá? Isso são conhecimentos bastante compartimentados. Isso envolve a cultura técnica da empresa, né? E isso acaba não sendo compartilhado por algumas razões. Uma delas é que o compartilhamento de informações de natureza técnica envolve estar sujeito a receber críticas, né? E sofrer o escrutínio tanto da academia quanto das outras empresas, né? Então, às vezes, a empresa que detém esse conhecimento opta por não divulgar, tá? E existem outros critérios, outras questões também, né? Se você diz o que foi feito na sua empresa, de repente tem um blackout, vai todo mundo especular se por acaso não foi a culpa sua do blackout, né? Quem de vocês ouviu o áudio do último blackout que teve no Nordeste, do desligamento do linhão lá de Belo Monte? Vocês ouviram o áudio disso daí ou não? Podem responder, pessoal. Todo mundo ouviu. Bom, a Janaína não ouviu. Vários ouviram, vários não ouviram. Tem o nome de uma empresa associada a esse áudio, né? Quer dizer, não pegou bem isso daí. Os colegas meus que trabalham no mercado, acho que não deu nem
10 minutos estavam mandando áudio para mim já do que tinha acontecido. Eu não vou compartilhar isso com vocês, tá, pessoal? Se vocês quiserem compartilhar entre si, compartilhem. Mas isso acaba, são situações críticas, né? Envolve perdas econômicas grandes, né? Envolve escrutínio da sociedade, envolve escrutínio do INSS, envolve multas pesadas, né? Então, normalmente as empresas não compartilham. Então, eu tenho o respaldo dos ajustes típicos do SIGRE, mas eu vi já muita coisa diferente nas empresas, tá? Então, qual que vai ser o foco daqui para frente? Nós fizemos a aula 7. Na aula que vem, nós vamos ver os comparadores de fase. Eu vou fornecer para vocês um desafio de ajuste de sobrecorrente direcional numa rede em malha. Vou passar para vocês, assim que eu terminar a parte da comparação de fase sobre corrente direcional, eu acredito que na aula que vem eu termino. E a gente terminaria, então, a aula 8. Faltaria 3 aulas para terminar o curso. Sendo que eu pretendia que vocês implementassem ainda como trabalhos, pelo menos a proteção diferencial, além dessa de sobrecorrente que eu dei, a proteção de distância e, eventualmente, alguma outra função de proteção ou a proteção de algum equipamento. Então, a gente precisa avaliar isso daí ainda. Não pensei no... Isso daria 5 atividades e não 6, que era o que eu tinha previsto originalmente. Tá? Não sei se eu consigo dar 6 atividades não até o final. Mas a gente caminha nesse sentido. E aí eu consigo, talvez, cobrir reator linha. Tinha alguém com interesse em proteção de capacitor, ver se eu consigo preparar alguma coisa assim. E eu queria fazer uma aula falando de forma genérica sobre conceitos de automação, para falar um pouco sobre como é que é montada a hierarquia de automação e etc. Sem falar muito a respeito também de detalhes da automação e do controle que ocorre no centro de operação. Vai depender um pouco do tempo que a gente tiver e tudo, e das dúvidas que forem surgindo nas atividades. Tudo bem, pessoal? Dúvidas ainda? Isso aí, gente. Então, vamos parar a gravação.